pensar comigo aqui, Oitavo. Ah, isso é porque eu coloquei para gravar agora, viu, gente? Vamos pensar aí um pouquinho sobre a questão do forma de pensamento, como as pessoas pensam. Olha bem meu caso, por exemplo. Meu caso, quando eu tinha a idade de vocês, não existia nem internet, pra vocês terem uma ideia. Nem internet existia. Então, como que as coisas funcionavam? Como que eu pensava? Como que era a minha forma de vida? Eu tinha os mesmos conceitos? Não, não tinha os mesmos conceitos. Eu tinha outra ideia, outro pensamento. Meu pensamento era um pensamento diferente. Meu pensamento era um pensamento que eu valorizava outras formas de relações. Eu não tinha o Google, por exemplo, para buscar. Eu precisava fazer uma pesquisa, eu ia atrás de informação lá na biblioteca. Nossa, gente, era o mais engraçado. A gente marcava, tipo assim, na segunda-feira de encontrar, na terça-feira na biblioteca. Ai, terça-feira de tarde nós vai lá. E não tinha telefone para saber se isso, não ia, para desmarcar ou marcar. E aí a gente chegava lá e fazia nossas pesquisas, né? Mas o que eu estou tentando mostrar para vocês? Que isso tudo fazia com que a gente vivesse diferente. Nossa forma de vida era diferente. O jeito que a gente conversava com as pessoas era diferente. O jeito que a gente via as pessoas era diferente. Então, diante dessas diferenças, nós começávamos a viver a nossa vida, os nossos conceitos. E por que você está falando isso tudo, professor? Porque eu quero que vocês entendam que as coisas foram mudando, as coisas foram se modificando. E diante dessas modificações, diante de tudo que foi acontecendo, as pessoas vão construindo a sua própria história. E aí, quando eu falo de renascimento e humanismo, pensa bem, ó a palavra, vamos por partes. Vamos primeiro na renascimento, algo que renasce, que nasceu de novo, certo? Se renasceu, é porque um dia nasceu, concorda comigo? Não tem jeito de renascer se nunca nasceu. Só que a gente tem uma linha do tempo na história. Então, olha aí, ó. A linha do tempo vem pré-história, idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea. Idade contemporânea é os dias atuais. Preste atenção. Olha as datas que vem nessa linha do tempo. 200 mil anos antes de Cristo, pré-história. Lá o Edental, o homem das cavernas, né? Aquela coisa toda. 4.000 anos antes de Cristo, é aproximadamente quando surgiu a escrita, primeiro momento, o homem começa a registrar por via de escrita a sua história. Alguns historiadores defendem que a história inicia-se aí, por isso que antes era pré-história, né? Antes da história. Idade Antiga. É muito importante esse momento aqui, gente. A Idade Antiga é porque na Idade Antiga é que surgiu os nossos conceitos. Lembra de eu falar da forma de vida que a gente tinha, que era diferente há pouco tempo? Na Idade Antiga, principalmente na Grécia Antiga, é o fruto da nossa cultura. A cultura europeia, que nós somos herdeiros dos europeus, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, somos herdeiros de uma cultura europeia, né? Uma cultura grego-romana. Ó, o que é isso, professor? Grego, dos gregos, romana, porque o exército romano invadiu, dominou a Europa e parte da Ásia, e pode-se dizer quase que todo mundo conhecido daquela época, e essa cultura ficou implantada. Aí vem a Idade Média, onde tem o feudalismo, onde tem os reinados absolutistas, né? Onde existia ali um momento, desculpa, os reinados absolutistas não, o sistema feudal, a igreja era muito forte, a igreja dominava, a questão da religiosidade era um ponto muito marcante. Aí vem a idade moderna.
Ó, lembra que na atividade de vocês perguntou o que que era ser moderno? Lembra, pessoal? Dá um oi aí, se sim ou não. Lembra? Sim. Perguntou lá o que que era moderno para vocês. Porque na Idade Moderna, olha essa linha do tempo aí. Olha o tanto de coisa que aconteceu na Idade Moderna. Ó, renascimento cultural, que é um pouco que eu vou falar daqui a pouquinho. Reforma protestante, quando existe a quebra da igreja católica, que existia no cristianismo, no início, somente a igreja católica. Depois ela quebra, cria outras linhas, que hoje nós temos várias linhas dentro do cristianismo. O absolutismo, que é o que eu falei para vocês, que é o poder nas mãos só de um. A expansão marítima, que no caso proporcionou a descoberta de novas terras, próprio a descoberta do Brasil, né, no caso, pelos portugueses. O colonialismo, que nada mais é do que esses portugueses, no nosso caso aqui, colonizar, explorar ou povoar, dependendo da situação, que é matéria para outro dia. Mas aconteceu isso tudo nessa era moderna. A Revolução Inglesa do século XVII, a Revolução Puritana, gloriosa, são revoluções que mudaram o jeito de pensar do homem também. Começou a transformar. O iluminismo, que eu falei para vocês, que a base desse iluminismo nada mais é do que, simples e unicamente, a transformação do pensamento do homem. Mudou o jeito de viver. As pessoas começaram a viver de forma diferente. A independência dos Estados Unidos, que ó, já não está tão longe assim, independência dos Estados Unidos, e a Revolução Industrial, onde as máquinas começam, então, a aparecer e, mais uma vez, muda. Tanto de coisa que eu estou falando, gente, é para vocês entenderem o seguinte, que muda a forma de viver das pessoas, a forma de vida das pessoas. Elas se transformam. Quando se transforma a forma de vida das pessoas, o jeito delas viverem, o jeito delas entenderem as coisas, começa a mudar tudo. E aí vamos nas duas palavras base, as duas palavras principais da nossa aula de hoje: renascentismo e humanismo. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet, vai aparecer um monte de coisa, um monte de vídeo, um monte de texto, parece um monte de coisa. Mas eu preciso que vocês fiquem só presos em um pensamento para vocês lembrarem. Sempre que vocês lembrarem, sempre que for ligado, renascentismo e humanismo, ele começa no século XIV e vai até no século XVI, quase XVII. Então, é um tempo grande. Mas, principalmente no século XV, é onde surge a representação desses dois pontos. Como que surge isso? Eu não falei desde o início aqui, gente. Galerinha, presta atenção. Desde o início. Eu estou falando para vocês. Desde o início. Que muda o jeito de viver das pessoas, dependendo da época, do esquema, da história, da relação que ela tem com a sociedade. Então, o renascentismo, primeiro eu vou focar no renascentismo, para vocês entenderem, é uma mudança de pensamento, renascer, ou nascer de novo, renascentismo. Quando que nasceu? Eu estava falando agora, nasceu lá atrás, nasceu lá na Europa, na, na Grécia, com a cultura grega, depois se torna grego-romano, com o domínio dos romanos, mas nasceu antes de Cristo. E depois, em 1500, olha para você ver, mais de 1500 anos, vem um renascimento. Então, é um jeito de enxergar o mundo de novo. É um jeito de perceber as coisas. Mudou a cultura das pessoas. Mudou o jeito delas interpretarem. Tá? Mudou a forma de vida. Agora eu tenho uma nova forma de vida. Isso é renascimento. Esse renascimento, ele valoriza muitas outras coisas que não eram valorizadas. Lembrando que no processo feudalístico era muito valorizado a questão da obediência, dos servos, era muito valorizada a questão da religiosidade. A igreja mandava, a igreja
fazia as pessoas do que elas queriam, do jeito que elas queriam. O sacerdote, aquele que tinha ligação, né, direta com a igreja, ou quem trabalhava na igreja, o padre, o bispo, né, por assim diante, eles tinham um poder muito grande sobre as pessoas. No Renascimento, já começa uma nova visão. Não é que eles não tinham fé, não é que eles não eram religiosos, eram sim, tá? Vamos lembrar disso. Eles continuavam religiosos, continuavam tendo fé, mas, todavia, eles tinham uma visão já humanística, que já vem para o humanismo. Eles já tinham mais valorização do homem. Eles já tinham mais conceitos voltados para os homens. Já vinha uma visão de que o homem era importante. Só para dar um exemplo para vocês. Estão me ouvindo bem, gente? Sim. Estão me ouvindo? Ou está todo mundo tomando café longe? Sim. De vez em quando, dentro de sala, eu não dava uns gritos, era para todo mundo acordar. Eu vou falando aqui direto, senão vocês dormem. Voltando, então. Valorizando o homem. Valorizando o homem. É o humanismo. Nesse momento que eles começam a valorizar o homem, vocês vão perceber nas artes, né, principalmente nos grandes pintores, escultores da época, né, que começaram a retratar a sociedade, porque a arte nada mais faz do que retratar o que eles percebem na sociedade. Um grande artista, ele coloca a sua arte de forma mais expressiva quando ele começa a observar mais o seu entorno e aí ele retrata. E como que eles começaram a retratar? Vocês vão perceber que eles começam a ter, então, os quadros mais voltados para os homens. Quando eu falo os homens, né, eu estou falando das mulheres, das crianças, o ser humano, para os homens. Aí, grandes quadros, como, por exemplo, Mona Lisa, que é muito famoso, então já vai transmitir mais o lado humano. Quando você olha para um quadro da Mona Lisa, todo mundo já deve ter visto, você não vê só uma mulher, você vê uma mulher e parece que ela está sorrindo, parece que ela tem uma expressão, parece que ela está pensando alguma coisa, e esse era o objetivo, que o homem, nesse momento agora, começa a pensar. Lembra de eu falar que antes a igreja impunha, eles eram servos, as pessoas eram muito acostumadas a obedecer, o senhor feudal, o dono da grande fazenda lá, ele impunha e o seu servo obedecia. A igreja impunha uma ordem e as pessoas obedeciam, né? Agora já começou a ter um novo pensamento, um renascimento cultural. As pessoas começam a ter uma nova visão humanística, já começa a ter um entendimento que o homem é importante, tá? Já começa, mas eles começam a duvidar da igreja? Não, eles começam a ter mais uma linha racional, um raciocínio mais lógico. Eles começam a perceber que, peraí, calma, existe ciência, a ciência é importante, ela prova algumas coisas, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes, eles achavam que o planeta Terra era o centro do mundo, tá? Do universo, desculpe. Era o centro do universo. Hoje a gente sabe que o Sol é o centro, né, do nosso sistema solar. Antes eles achavam que era a Terra, eles achavam que o Sol que rodava em torno da Terra, e não a Terra que rodava em torno do Sol. Eles achavam que o Sol e os outros planetas estavam rodando em torno da Terra. O centro do universo era a Terra. Hoje a gente já sabe que não é. Mas já pensou naquela época? Você chegar para a pessoa e falar que não era? Não, não é assim não. Aí como que você vai provar? Gente, eu estou falando de 1500, não existia nada. Não existia nenhuma tecnologia. O conhecimento era muito pouco. Pouquíssimas pessoas sabiam ler e escrever. Pouquíssimas pessoas. Não tinha informação. Vocês têm que, quando a gente vai estudar história, a gente tem que ficar lembrando dessas coisas. Senão a gente pensou, por que ele não procurou no Google? O cara está procurando no Google, né? Só que não tinha Google, não tinha facilidade. Pouquíssimas pessoas tinham compreensão da escrita, né?
Lá, lembra quando eu falei que aconteceu um monte de coisa na era moderna? Lá tem uma parte que fala da reforma da igreja, né? Quebra da igreja e a reforma da igreja. Por que foi tão difícil reformar a igreja e quebrar a igreja? Porque as pessoas não sabiam ler. A Bíblia, ela era escrita em latim e as pessoas não entendiam. Então, precisava do padre, do sacerdote, que estudava numa escola, que eram geralmente pessoas que tinham uma condição financeira melhor, e aí ele aprendia latim, ele lia a Bíblia e ele fazia interpretação da Bíblia para as pessoas. Então, já pensou? Ninguém lia. Então, você falava qualquer coisa. Está escrito na Bíblia e a Bíblia é a lei. E a pessoa obedecia, porque ela não sabia, não tinha como. Eu estou mostrando para vocês que a partir daí começa a ter uma nova visão, porque eles começam também a ter mais entendimento das coisas. Eles começam a ter, as pessoas têm mais facilidade. Começa a mudar o sistema feudal, que era um sistema que vivia todo mundo lá na fazenda, trabalhando, plantando, se alimentando daquele produto que tinha ali, mas aí começou a ter mais mercado, começou a ter mais produtos, eles começam a ir mais para a cidade, vender as coisas, encontrar com outras pessoas e conversar, e aí essa conversa começa a gerar mais informação. Ah, fulano me falou isso que eu nunca fiquei sabendo. Ah, o outro falou isso também que eu nunca fiquei sabendo. E aí, vocês estão me entendendo, pessoal? Que as pessoas começam a mudar o jeito de vida? Estão entendendo, pessoal? Vai dar Sim. no final da aula, será que vocês vão ter essa compreensão que as pessoas mudaram o jeito de vida? Olha o nome, renascimento. Então, renasceu, mudou a cultura, o jeito de entender o mundo, de perceber o mundo, tá? Aonde que é expresso isso? Principalmente nas artes. O humanismo começa a se valorizar mais a figura do ser humano, do homem. Então, você vai ver nas artes, as artes principalmente, elas vão retratar mais o ser humano. Antes era comum você pintar mais paisagens, né? Você pintar mais o gado no campo. Nesse momento, eles começam a pintar mais o ser humano, as famílias, as pessoas. Vocês vão ver em alguns quadros, por exemplo, que antes era só um foco, era um foco, basicamente. Agora, nesse momento humanista, o fundo perde o foco e parece mais a figura na frente das pessoas. É tipo uma foto que você desfoca o fundo, e não importa o fundo, importa aparecer o rosto das pessoas, as pessoas, tá? Então, se vocês estão entendendo, vocês vão começar a perceber que as pessoas mudaram o jeito de pensar, e quando elas mudam o jeito de pensar, elas mudam também o seu comportamento. E aí nasce um monte de coisa. Se eles param de obedecer à igreja, eles começam a ter novas ideias, novos conceitos. Eles começam a ter, então, mais experiências. O mercado começa a negociar mais coisa, mais informação. Pra vocês terem uma ideia, surgiu a charrua. O que é isso, professor? Charrua? Charrua foi um dos primeiros instrumentos ou ferramentas para agrícola, para plantar, que é tipo um arado, um negócio que remove a terra e faz a terra ficar mais macia para plantar. Com isso, pessoal, aumentou muito a produção de alimentos, começou a sobrar alimentos. Antes, o alimento era muito pouco, então não dava para a pessoa se alimentar direito. Mas agora, com novas técnicas, com mais informação, sabe? Chegava, ó, faz assim que é melhor, faz assim que é melhor. Comecei a ter mais alimento. Aí eles começaram a sobrou, ó, sobrou, o que você faz? Sobrar muita coisa. Você vende. Você começa a vender. Aí eles iam, então, para os pontos de comércio, para as cidades, vender. E ali eles começavam a encontrar as pessoas. Lá naquela que eu mostrei para vocês, naquela linha do tempo, mostra que nessa época começa, então, a expansão marítima. O que é expansão marítima? A busca por alimentos, a busca por especiarias, os barcos saem buscando novidades, e aí traz produtos e começa a vender. Isso tudo surge e acontece por causa desse novo pensamento. Tá dando para tirar uma noção que eles mudaram o conceito de vida? Hein? Sim? Sim.
Então, por exemplo, Sim. vocês, Sim. isso, pode todo mundo falar o seu simzinho, que é bom que eu vejo que vocês estão participando. É importante vocês terem essa noção, tá? Vocês vão fazer para mim uma pesquisa na hora que a gente sair aqui, daqui a pouquinho. Eu não demoro muito. Vocês lembram como é que era a aula minha, né? Dentro de sala. Na hora que eu começar a falar, acabava, a gente podia até bater um papo depois. As explicações. Fala. Tá todo mundo mandando mensagem aqui no grupo, meu celular não para de tocar. Eu não tava prestando nem atenção na aula, principalmente essa dreba. Por que tá mandando mensagem? Por quê? Né? No grupo dos profissionais, no grupo do oitavão. Vamos ver? Espera aí que eu vou ver para vocês. Vamos aqui. Só um minutinho. Compartilhar tela, que aí eu vou lá no grupo para a gente ver. É no nosso grupo, Fábio. Você não tá nesse grupo, não. Ah, achei que era de história. Mas o que você está falando? O que está falando? Não é nada, não. Só tá me zoando lá. Ah, não. Então fala que é para vir para a história aqui, ó. Por que eles não estão aqui? Para isso tem que vir aqui aprender, ó. Quem está aqui, já, como eu já perguntei, já aprendeu que houve uma transformação no jeito de pensar, não é isso? Então, se houve a transformação no jeito de pensar, mudou o jeito que eles viviam. Isso é representado nesse período como renascimento e humanismo. Gente, dá para entender o que é renascimento e humanismo? Ah, pessoal. Sim. Sim. É importante vocês terem essa consciência do que é, viu? Sim. Opa, fiz errado aqui, peraí. Só um minutinho, pessoal. Tá. Vou voltar lá naquele conceito. Ih, tô apanhando aqui, só um minutinho, gente. E abrir de novo. Tinha salvado na página certa lá, saí sem querer. Como a gente viu aquela linha do tempo, agora a gente vai ver as questões, ó. Questão aqui, ó. Pesquise um dicionário da língua portuguesa o significado da palavra moderna e registre no caderno. Gente, será que, diante de tudo que eu falei aqui, e falei muita coisa, né? De tudo que eu falei, vocês entenderam que moderno hoje, o que é para vocês? E moderno na época, o que era? Vou dar um exemplo aqui, ó. Essa aula que a gente está tendo aqui hoje, para mim, é muito moderno. Porque o que era dar aula para mim até pouco tempo atrás? Eu tinha que sair daqui do Piuí, eu entrava no meu carro, eu andava até ir na Vargem Bonita, chegava lá, tomava um café lá na cantina, ia para a sala, passar a matéria no quadro, conversar com vocês. Não é isso? Não é isso, gente? É. Agora como é que faz? Pode ficar aberto o microfone se quiser falar. Agora como é que faz? Agora aqui, ó. Ontem eu fui lá, marquei o computador, passei o linkzinho para vocês e agora a gente está aqui conversando. Então isso para mim é moderno. Para vocês, o que é ser moderno? Pode falar, tento falar um de cada vez, mas fala para mim. O que vocês acham que significa moderno? Quem vai ser primeiro? Pode falar qualquer coisa, gente, mesmo que seja errado. O avanço tecnológico. Tecnologia. Tecnologia. Repete, Melissa. Tecnologia.
Ontem eu estava assistindo a aula de história, ontem estava explicando também a do Google, a, a do, a do Rio de Minas. Repete? A dor? Melissa, a A dor? aula do Rio de Minas estava explicando ontem. Sim, sobre o que eu estou falando. É. Isso, então. Então, pessoal, diante disso, a tecnologia para nós hoje é moderna. Mas eu queria que vocês pensassem, igual eu coloquei lá, ó. Você já pensou que lá, vamos dar um exemplo de 1500. O que era moderno em 1500? Vamos tentar imaginar? O que vocês acham? Que lá em 1500 era uma coisa moderna. Novas Eu ferramentas de acho que trabalho. era pensar novo, tipo, pensar diferente. Sim, um novo pensamento. Era uma coisa moderna. Imagina que, ó, alguém chegou, o primeiro que chegou, falou assim, não, o mundo não é o centro do universo. Nossa, esse rapaz é doido. Esse rapaz... E aí ele começou a provar isso. Nossa, então isso era muito moderno. Né? As questões se tornavam modernas num pensamento. Então, os processos científicos... Ó, uma coisa que é interessante, não está na nossa matéria aqui, mas a medicina... Vocês sabiam que no passado, a maioria dos boticários... O que era o boticário? O boticário era quem trabalhava com o remédio. E quem que era considerado um médico? Era o barbeiro. O barbeiro, quem cortava o cabelo, arrancava dente, fazia pequenas cirurgias, era o barbeiro, tá? Era moderno para eles tomar purgante ou fazer sangria. O que é isso? Ah, e você está doente? Você tem alguma coisa que você não está bem? Tomava purgante. Por quê? O purgante fazia limpar seu corpo. Você estava intoxicado de alguma coisa, você ficava no banheiro o dia inteiro, tomava aquele purgante e melhorava, ou não, né? Ou piorava. Ou fazia sangria. Sangria é cortar em algum lugar do seu corpo, deixar sair sangue. Depois que sair bastante sangue, você vai lá e coloca um curativo para cicatrizar. As células do sangue vão se renovar e aí a pessoa pode melhorar. Ou não também, né? Se a pessoa já estava fraca, ia acabar morrendo. Isso era moderno, pense bem. Então era muito precário as coisas, tá? Era muito simples as coisas. Quando começa, então, a ter esses novos conhecimentos, a transformação de conhecimento, a sociedade começa a evoluir. Então, ó, para e pensa, quando aumenta a produção, começa a ter mais conversas, as pessoas começam a se encontrar mais, começam a sair das suas fazendas, nos feudos, né? Depois a gente vai falar sobre feudo, mas aqueles feudos, começa a ir para a cidade para vender seus produtos, começa a ter mais interação. Essa interação vai levando mais informação e essas informações são traduzidas nessa evolução, num momento chamado renascentismo e humanismo. O renascentismo, uma nova visão cultural, é nova por quê? Porque ainda persistia a visão grego-romana, que vem lá de antes de Cristo, é uma nova visão cultural, e o humanismo, a valorização do homem. Presta atenção, a valorização do homem. Olha na tela aí, ó, a questão 2. Lembra que eu falei para vocês, há uns 5 minutos atrás, que o fundo, a imagem de fundo, não importava. O que importava era a percepção da imagem do rosto das pessoas. A gente nem consegue ver direito, presta atenção que a gente nem consegue ver direito o fundo, mas a gente consegue ver bem a percepção das pessoas. Olha que eles estão com a expressão de pensamento. Quando a menina, aqui no canto inferior direito da tela de vocês aí, esquerdo da tela de vocês, está olhando para o bebezinho. Então ela está pensando alguma coisa. É uma visão de pensamento, tá? Então é importante vocês terem esse conceito, que a valorização do homem, ela é transmitida na arte. Gente, só para fechar,
nossa aulinha de hoje, eu queria que vocês entendessem que, quando a gente fala desse novo pensamento, a gente está falando, então, que ele é expresso principalmente nas artes e na forma de vida das pessoas. Como que a gente consegue ver isso hoje? Consegue ver isso hoje nos quadros, nas artes em si, nas esculturas, né? Em alguns textos, nos poemas, que a valorização principalmente se torna do homem e tem um novo pensamento. Ok? Vou pedir para vocês fazer uma pesquisazinha pequena, só digitar aí no Google, a gente vai sair aqui agora, vocês vão digitar aí no Google aí, rapidinho, humanismo e renascentismo. Vocês vão ver se o que eu falei faz sentido. Porque eu falo do meu jeito, que é um jeito que a gente consegue entender, que é o nosso regional aqui, nossa região, a gente tem uma forma de comunicar. Então, a gente tenta levar para vocês um jeito que vocês entendam, vocês consigam perceber. Mas busca também as informações lá no Google para complementar isso daí. Talvez vocês vão conseguir um detalhe assim, bem que falou assim, ó. É isso, então. Então, 10 minutinhos, talvez assistir um videozinho, vocês vão conseguir perceber e consolidar bastante o que a gente conversou aqui hoje, que a gente falou aqui hoje, tá? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Fala pelo menos não, então. Ninguém quer perguntar nada? Ô, Flávia, essa pesquisa que nós vai fazer, é preciso te enviar? Não. É preciso só você absorver. Não precisa me enviar, não. Eu quero que vocês façam pesquisa para vocês entenderem melhor. Não. Vocês entenderem, por exemplo, se surgiu uma dúvida, vocês vêem alguma coisa aí na internet aí, fala assim, mas isso aqui o Flávio não falou, não. Deixa eu perguntar para ele. Aí você vai perguntar lá no grupo, lá você pode perguntar no nosso grupo de história. Mas aquilo que eu falei no início, se não estava todo mundo presente na hora que eu falei, é importante saber, gente. Não adianta só passar adiante sem saber nada. Não adianta. Vai chegar... Como é que vai fazer vestibular? Na hora que você chegar, igual semana que vem tem a prova, tem que saber. Precisa decorar tudo, professor? Não precisa decorar. Tem que entender, né? Tem que ter uma noção, e essa noção vai facilitar vocês. Mas tem que saber. Não adianta ficar... eu copiei tudo do meu colega e mandei, passei de ano. Não adiantou nada. Aí depois, quando vocês crescerem, se tornarem adultos, seu colega vai saber, vai arrumar um emprego bom, vai trabalhar numa empresa bacana, vai passar no vestibular, vai formar, e você vai ficar bobo, sem saber nada. Não adianta, não resolve. Tem que aprender, né? E aí, só para passar adiante, faz as atividades. Mas, para aprender, para poder viver melhor no dia a dia, na vida, né? Conversar com as pessoas, saber o que as pessoas estão falando, e não passar vergonha, tá? Pessoal, vou encerrar a aula, tá tudo certo, vocês já podem começar se preparando aí, dentro de 15 minutinhos, eu não sei se vocês vão ter outra aula, né? Mas se tiver, no caso hoje, eu usei uma aula do professor de religião, que ainda não foi contratado, não tenho bem certeza se é do A ou do B, um oitavo era aula comigo, o outro seria religião. E o próximo horário agora seria comigo. Então, vocês vão ter aí um tempinho aí. Mas vamos buscar essa informação, fazer essa pequena pesquisa, e só tem que agradecer. Sempre que eu marcar, eu vou marcar com um dia de antecedência, tá? Essas nossas aulinhas, para a gente estar comentando aí o assunto, abordando a questão do PET. Tudo bem? Sim. Beleza. Então tá bom, gente. Um abraço. Eu queria só pedir mais um favorzinho, rapidinho. Fala com a turma lá. Foi tão ruim assim? A aula? Fui chato? Pode falar. Não. Foi não. Foi da hora. Foi legal. Eu nem mandei o vento calar na boca hoje, né? Pois é. Não, olha pra você ver. Olha pra você ver que milagre, não me mandou calar a boca hoje.
Pois é, velho. Falei, vira pra frente, Bento, cala a boca. Então, gente, valeu mesmo. Obrigadão, tô com saudade de vocês. Nós fazendo essa Falou, brincadeira. Flávio. Eu sou chato, eu sou enjoado, mas gosto de brincar também. Não. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Flávio. Falou. Tchau, gente. Tchau. Falou, Flávio. Tchau.